Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui em Altamira, Pará, aqui no Chocolate Festival do Xingu. Essa aqui é a primeira edição do Chocolate Festival aqui na região, aqui em Altamira, trazendo esse evento aqui para a região amazônica. E eu estou aqui com o organizador do evento, Marco Lessa, também muito conhecido aí no setor de chocolates. Marco, você está trazendo o Chocolate Festival aqui para a região de Altamira, mas é um festival que está rodando aí o Brasil. Qual que é o propósito do Chocolate Festival e qual que é a missão de trazer pela primeira vez o festival aqui para a região do Pará? Bem, primeiro, muito obrigado por você estar aqui conosco. A imprensa tem um papel fundamental, faz com que a gente acelere esse processo de difusão de uma cultura absolutamente incrível e originária, que é o cacau, da Amazônia. Portanto, o Chocolate Festival vindo para cá é retornar às origens, afinal de contas o cacau nasceu na Amazônia. Esse projeto é um projeto de educação de mercado. A gente precisa estimular as pessoas a consumirem um chocolate com melhor qualidade, um chocolate de verdade, com alto teor de cacau. A gente precisa estimular o produtor de cacau a verticalizar a produção, a agregar valor, para que ele ganhe mais do que ele ganha como commodity. A gente precisa trabalhar os derivados de cacau. Cacau não é só chocolate. Então esse movimento tão completo, tão amplo, faz com que a gente crie um projeto que tenha uma percepção nacional, uma visão nacional, um alcance nacional. Então a nossa ideia, a partir da Bahia, nós viemos para o Pará, para Belém, depois São Paulo, o maior mercado consumidor, o maior mercado comprador, inclusive, e produtor de chocolate do país. E nós resolvemos agora fazer essa plataforma mais horizontal. E, naturalmente, Altamira, Xingu, a maior região produtora do norte do Brasil, o maior município brasileiro, com uma perspectiva de crescimento absurda, nos faz obrigatoriamente trazer para cá o evento. E o mais importante, depois nós percebermos o quanto já amadureceu esse mercado com marcas de chocolate, com derivados de cacau, com cacau premiado no Brasil e no exterior. Então foi no momento certo, após esse momento difícil que nós enfrentamos com a pandemia, mas um momento de encontro de um evento que mudou a história do chocolate no país com a sua origem. Então é muito feliz você ver no seu primeiro ano 100 expositores de uma região inteira, de chocolates inclusive de outros países e do Brasil, reunidos e mostrando a Transamazônica que ela pode muito mais. Bom, recentemente eu fui a algumas feiras gastronômicas, teve uma feira Anuga lá em São Paulo, por exemplo, em que o chocolate acabou ficando em segundo plano, até mesmo porque o propósito da feira era tratar o alimento de uma forma geral. Aí eu me questiono, aonde que o chocolate está começando a entrar nesse formato de alimento, As pessoas entendem o chocolate como uma sobremesa, um doce, mas está se começando a encarar ele como um alimento, E colocando as feiras específicas voltadas e focadas em cacau. Como é que você vê esses dois movimentos, o chocolate como um alimento e o cacau nos grandes eventos, nas grandes feiras? Primeiro que o cacau é o protagonista da história. Não existe chocolate sem cacau. O que acontece, a gente faz um relato histórico, no momento que houve um crescimento bastante significativo de consumo de chocolate no mundo, a produção de cacau não acompanhou. O que aconteceu, por consequência, foi diminuindo a quantidade e o percentual de cacau no chocolate. O chocolate começou a receber outros ingredientes, soro de leite, gordura hidrogenada. Então aquele alimento que historicamente era um superalimento, um alimento que foi colocado como um alimento nobre por 100 anos na Espanha, quando Hernán Cortés trouxe do México, exatamente por ser afrodisíaco, por ser fortificante, por ser um alimento absolutamente incrível, ele foi perdendo esse poder e foi ocupando a prateleira dos doces dos supermercados. E o mercado foi consumindo isso e transformou o chocolate no vilão. O que está acontecendo não é uma transformação, mas um reconhecimento, é uma retomada de que, de fato, o cacau, um alimento que tem 1000 vezes mais antioxidantes do que o açaí, 30, 40 vezes mais do que o vinho, é um superalimento, um alimento que você consegue fazer com que algumas questões relacionadas à saúde, como pressão alta, como antioxidante para o coração, pele, enfim, uma série de vantagens que ele traz para a saúde,
e ele começa a mudar um pouco esse espectro. E o chocolate, quando ele aumenta o percentual de cacau, quando ele passa a ter 70%, 60%, 80%, e já é um alimento mais puro, já não usa gordura hidrogenada, ele já passa a ser reconhecido, sim, como um alimento. Então eu acho que o que está acontecendo é voltar ao passado, é resgatar, mas soma-se aí outros aspectos. O aspecto ambiental. O chocolate, o cacau é a cultura mais preservacionista que existe na Terra. Outro aspecto social, são 90 mil produtores de cacau no Brasil. E cada vez que a gente consegue, que a gente compra o chocolate, tem um percentual maior, que você, como produto mais especial, você está beneficiando aquele produtor que cuidou de um processo desde o plantio, colheita, fermentação, secagem, processamento, até virar chocolate de uma forma especial. Então eu percebo claramente que nas feiras, mesmo as feiras multissetoriais, como a Nuga, como o FISPAL e outras tantas, cada vez você verifica a presença do chocolate funcional e principalmente do chocolate com percentual de cacau. E a gente está falando de uma década, 15 anos. O que vai acontecer? O que mesmo que aconteceu com outros produtos que foram gourmetizados, como o vinho, como o azeite, como a cerveja, com o pão. Você vai passar a ter, por exemplo, o chocolate com conteúdo de cacau, mas depois você vai querer saber a origem desse chocolate, o terroir, o varietal, o produtor. Então é um produto que só está começando, mas o cacau é o protagonista. Bom, ainda tomando, né, esse ponto do chocolate como ponto fundamental da alimentação, a gente vê que atualmente há uma grande questão com segurança, com relação à segurança alimentar, que acaba sendo debatido no Brasil e ao redor do mundo. Qual que vai ser o papel do cacau diante dessas discussões? Eu acho que o cacau e o chocolate, quando eu falo chocolate e os derivados de cacau, né? O cacau hoje ele oferece a amêndoa por si só, pura, o mel de cacau, a polpa de cacau, o nibs caramelizado, o nibs salgado, produtos à base de cacau, como por exemplo vinagre balsâmico, geleia, enfim, é uma infinidade de produtos que são feitos a partir do cacau que vão fazer uma grande diferença. Eu, não por ser um entusiasta, um apaixonado pela área, acho que o chocolate e o cacau, eles são os alimentos do futuro. Uma razão simples, a gente tem uma zona potencial incrível para a produção do cacau. Ele é um alimento que pode ser oferecido na merenda escolar, oferecido às crianças. As pessoas, os homens, sempre consumiram menos chocolate do que as mulheres. A partir do momento que ele passa a ter um papel de alimento funcional, ele ocupa um espaço maior também com o público masculino. E tem um detalhe importante, a média de consumo no Brasil é 2,5 kg habitante ano. O consumo na Alemanha são cerca de 8 quilos, na Suíça 9, 8 quilos. Na Índia, na China e na Rússia é meio quilo habitante ano. Então a metade do mundo não começou a comer chocolate ainda. Portanto, isso essa história de que o chocolate pode acabar, não vai acontecer isso. Existe tecnologia, existe hoje o cacau sendo plantado a pleno sol, o SAF, o cabruca, que tem toda uma história por conta disso, o cacau irrigado. Então eu verifico o seguinte, no aspecto social, ambiental e funcional, o alimento do futuro, fazendo poesia, é o cacau. Para a gente finalizar, a gente vê que, né, dentro do agronegócio, né, como um todo, o Mato Piba ele entra como as novas grandes fronteiras, né? Norte, Nordeste, enfim, são as novas fronteiras agrícolas do Brasil. Mas quando a gente fala em cacau, essa história se inverte, né? O cacau vem daqui e a gente está trazendo esse resgate todo, até mesmo com esse evento. Como que você vê o posicionamento de Norte e Nordeste com relação ao cacau e com relação a esse agronegócio do futuro, a essa alimentação do futuro? Bom, a entrega de um cacau produzido no norte do Brasil, ou por exemplo na Bahia, mas antes disso quero só ressaltar que já são 14 estados brasileiros produzindo cacau. Recentemente eu recebi um vídeo de uma produção de cacau no São Paulo que é impressionante. Portanto, o cacau tem potencial aí talvez 14, 16, 18 estados brasileiros produzirem. Mesmo porque agora com cacau a pleno sol, com irrigação e alta produtividade, você não tem mais essa limitação. Talvez no sul por conta do frio. Mas eu verifico que tem alguns ativos que essa relação com o meio ambiente, com a floresta, no caso específico do sul da Bahia, com a história, com Jorge Amado, onde a experiência vai muito mais do que simplesmente comer um chocolate daquela região.
Então você percebe que quando você anuncia, quando você diz, ó, experimentar um chocolate que é feito mesmo sem a origem definida, de uma indústria grande, agora experimentar um chocolate que é feito no meio da floresta amazônica, por um produtor que teve todo cuidado com a amêndoa, que está ajudando a preservar o meio ambiente, cuidar daquela família, que vai ter um varietal, que vai ter um terroir, quer dizer, todos esses ativos a gente passa a ter um produto muito especial. Então, nesse aspecto, pela característica histórica e pelo bioma, e pelos biomas, aliás, porque são vários biomas, eu acho que a Bahia e o Pará, Rondônia, Espírito Santo se destacam. Então, serão produções distintas, origens distintas, para um público que ele vai poder, inclusive, fazer como acontece com o vinho. Você vai ter as confrarias para apreciar um chocolate com aquela característica, com aquele sabor, com aquele aroma, inclusive alimentos com aspectos funcionais. É uma coisa importante salientar. A indústria cosmética e a indústria médica ainda não trabalham cacau como devem. A gente conhece o que de cosmética? A manteiga de cacau. Mas existe uma infinidade. Aqui na feira, por exemplo, eu descobri um sabonete à base de cacau, aonde ele tem fragmentos de nibs para esfoliar. Então, assim, é um produto incrível, original, cheiroso, super interessante. E por aí vai. Tem um projeto sendo desenvolvido na Bahia de encapsular cacau. Então, você tem um potencial muito grande. Então, eu vejo que esse diferencial de bioma, de história, de geografia, de origem, eu tenho certeza absoluta de que o Pará, o norte do país e o nordeste, ele acabam se destacando. E para as pessoas, e para encerrar, é bom a gente lembrar o seguinte: talvez comamos chocolates hoje no mundo inteiro graças à América do Sul e ao Brasil. E o cacau saiu do Pará e veio para a Bahia. Da Bahia, ele foi levado para São Tomé e Príncipe. No início do século XX, São Tomé, que é uma ilha pequenininha da África, era o maior produtor do mundo. E aí ele começou a dinamizar e algumas colônias levaram a Gana e Costa do Marfim. Então, talvez hoje você, que está em qualquer parte do mundo, esteja comendo chocolate graças a esse movimento que nasceu na Amazônia. E claro, não pode esquecer também os próximos passos do festival. Inclusive vai ter lá em São Paulo. Pois é, o festival, eles são 23 edições aqui, em Altamira. Depois de Altamira a gente faz Ilhéus. Ilhéus a gente faz Linhares, Belém, Portugal. Portugal a gente estende, participa do Salão de Chocolate de Paris com a missão. Dezembro, São Paulo. 2023 serão 10 edições no Brasil. A gente pretende fazer no Sul uma edição, mais uma em São Paulo, Brasília. E no exterior, além de Portugal, a gente faz Espanha. E aí vamos levar aí o cacau do Brasil para o mundo. Muito obrigado. É isso, pessoal. O chocolate brasileiro conquistando o mundo aí com o Chocolate Festival, com esse que é o evento que vai levar o chocolate artesanal, o chocolate bean to bar, chocolate funcional para o Brasil e para o exterior. Continuem ligados aqui no Notícias Agrícolas. Logo mais a gente traz mais novidades diretamente aqui de Altamira, no Pará. Até lá!